Fala galera, bem-vindos ao Teologicamente mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre Israel. Claro que quando a gente fala sobre Israel, a gente vai atrair aí aqueles que odeiam, aqueles que amam, aqueles que tentam formular suas visões. Recentemente nós temos visto aí os conflitos na TV, as guerras, ameaças de guerra. Isso já deixa a galera toda agoniada, isso já deixa o pessoal que ama escatologia tentando prever o fim dos tempos. Enfim, nós temos aqui no canal um outro vídeo falando sobre guerras à luz da Bíblia. Então, se você não assistiu, você pode ir lá. Vou deixar o cardzinho aí em cima, aqui em cima, sei lá onde é que ele vai aparecer para você assistir aí depois. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre Israel. Mas antes da gente seguir, se você não é inscrito no canal, você vai se inscrever, ativa aí o sininho, receba nossas atualizações. Assista aí nossos outros vídeos, nós temos mais conteúdo aqui para você sobre outros assuntos. Você pode sugerir assuntos também aí nos comentários ou através das redes sociais. E claro, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. Compartilhe aí com sua igreja, com seus amigos, seus familiares, enfim, ajuda nosso canal a crescer. Nós somos um canal mais novo, estamos em fase de crescimento, aí deve fazê-lo crescer produzindo bom conteúdo teológico, fazendo chegar até as pessoas aqui através da internet. Então, beleza, sem mais delongas, vamos falar sobre esse assunto que, de uma certa forma, ele se torna polêmico porque a tendência das pessoas é o extremismo. Quem já acompanha o meu canal há um tempo sabe que eu tenho um certo problema com extremos. Eu sempre tento buscar uma visão mais equilibrada porque eu acho que é mais sensato. É claro que há assuntos que não dá para a gente negociar, mas eu acredito que é possível a gente formular uma visão mais sóbria das coisas. Então a gente sempre fica se perguntando como cristão, e agora, como é que eu me posiciono em vista disso? Né? A gente percebe nas discussões da internet, nas reportagens, na mídia no geral, a situação que acontece ali no Oriente Médio. Não é de hoje, é muito estudado. Vários teóricos, vários estudiosos, filósofos, pensadores, cientistas sociais, especialistas em geopolítica, o tempo todo formulando, escrevendo, pesquisando sobre os conflitos ali naquela região do Oriente Médio. Claro, como é um canal de teologia, embora minha outra área de formação me habilite também a falar um pouco disso, mas eu quero focar mesmo numa ideia mais pastoral de como é que a gente, como cristão, se posiciona diante das questões envolvendo Israel. Então a gente percebe que assim, ou você tem aquele que é super apaixonado e defende Israel incondicionalmente, né? Pega lá a bandeirinha de Israel, abraça e Israel, o cara só falta falar hebraico e seguir praticamente os costumes. Já você tem aqueles que acreditam que a igreja substituiu Israel e acaba alguns indo para uma linha que beira o antissemitismo. O antissemitismo, para quem não sabe, é a tendência de você odiar mesmo o povo judeu, e isso é muito grave, isso é muito sério, é coisa que nós jamais deveríamos apoiar. Então, como buscar uma posição mais equilibrada? Ou melhor, como buscar uma posição mais bíblica equilibrada sobre o assunto. Então, o que a Bíblia fala sobre Israel? Né? Claro, é de lá que a gente vai encontrar a origem do povo de Israel, a história deles toda. Então, o Antigo Testamento você vai ter ali, e que é considerado também pelos judeus como livro sagrado, você tem os profetas, você tem a origem, tem toda a questão deles como povo de Deus e tal. E quando a gente chega no Novo Testamento, a gente encontra, especialmente em Romanos, capítulo 11, ali nós temos Paulo falando sobre Israel e argumentando que Deus não abandonou Israel. Ou seja, Deus ainda tem um plano para Israel. E quando a gente lê Romanos 11, 28 e 29, eu estou com minha Bíblia aberta aqui, diz assim: quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E aí quando a gente lê também aqui o verso 1 de Romanos 11, diz assim: então eu pergunto, será que Deus rejeitou seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, a quem de antemão conheceu.
Então, Paulo argumenta aqui, por isso, à luz de Romanos 11, nós sabemos, e eu creio particularmente, que Deus tem um plano para Israel. Deus fez uma aliança eterna com esse povo, e a gente vê isso lá na aliança abraâmica, com Abraão, em Gênesis 12, 15 e 17. A gente vê a aliança davídica também feita com o rei Davi, segundo Samuel 7. Então, mesmo no período da dispersão, né, eles se espalham aí pelo mundo, eles vão ser castigados por causa do seu afastamento de Deus, por causa dos seus pecados, e por serem um povo privilegiado nesse sentido, eles acabam levando sobre si também uma responsabilidade maior, mas eles continuam, à luz de Romanos 11, como povo eleito de Deus. Então, as promessas do Senhor para Israel, elas são irrevogáveis, elas não mudam, né? Não vão ser apagadas. Então, daqui eu já estou deixando claro que eu não concordo com essa visão do supersessionismo, que acredita aí que a igreja substituiu Israel, e acho que vai entrar em conflito com vários textos bíblicos. Tem a restauração de Israel também nas profecias. Quando você lê os profetas do Antigo Testamento, você vai ter várias profecias com relação à restauração de Israel. Ezequiel é um exemplo, 36, 37. Aqui em Romanos, né, no 25, 26, que eu não li, diz assim: porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio o endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, no verso 26. Né? Então, tem aí as profecias alinhado com as profecias do Antigo Testamento. Claro que aqui no nosso episódio de hoje eu não teria tempo para a gente fazer uma exegese desses capítulos todos. É um assunto que rende bastante. Então eu estou tentando dar uma resumida. E aí você tem esse relacionamento da igreja com Israel. Há uma distinção aí no plano de Deus. Claro que minha linha assim é um pouco mais pelo lado do dispensacionalismo progressivo. Então eu acredito que a igreja ela não substitui Israel de forma alguma. Né? A igreja não vai ficar no lugar de Israel. Deus tem aí um plano distinto para os dois, embora esteja ali convergindo em Cristo. Né? Se torna um povo só, o povo de Deus. Mas Israel tem essa direção diferenciada por conta da história, por conta da aliança que Deus fez com eles. Então, eles vão ter um futuro escatológico distinto nesse sentido. Mas são salvos através de Cristo da mesma forma, tem todo um plano aí envolvendo. Então, isso é um resumo da questão teológica. É muito importante a gente ter essa noção. Claro, você vai ter boas literaturas aí falando sobre isso e interpretando. Tem outras correntes aí escatológicas, né? Amilenistas, pós-milenistas, pré-milenistas. Você tem a galera aliancista, dispensacionalista. Cada um vai trabalhar a questão de uma forma diferente. Então você encontra muitos livros aí debatendo, expondo esse assunto melhor. Então, o que a gente deve evitar, na verdade, ao meu ver, é justamente os extremos. Eu acho que os extremos é que são perigosos aqui e a gente precisa tomar muito cuidado. Então, o primeiro extremo que a gente nota é o sionismo cristão extremo, que o sionismo é um movimento a favor de Israel e, claro, ele vai ter todo um histórico aí. E quando ele é extremado, ele é perigoso. Porque geralmente ele vai ter um apoio político incondicional a Israel, mesmo contrariando princípios bíblicos. Então é aquela pessoa que ela apoia Israel, mesmo nos seus erros aí, e vai contra a própria Bíblia. Então isso é muito perigoso. Na verdade, nós cristãos não devemos apoiar incondicionalmente ninguém, a não ser o próprio Senhor, que nunca erra e nunca falha. Então, nós não podemos, nem no sentido político, nem filosófico, nem ideológico, apoiar ninguém e de forma incondicional. A gente precisa ter um olhar mais crítico, um olhar mais sábio. A gente precisa saber que a gente está diante de pessoas, de pecadores que são falíveis, são limitadas na sua própria visão. E a gente não pode apoiar em tudo só porque a gente está do mesmo lado, vamos dizer assim. A gente vê isso nas tendências aí, né? Tanto na galera mais à esquerda, mais à direita, no sentido político, se você abraça essas ideologias de forma incondicional, você está pegando aí, abraçando uma bomba, entrando numa armadilha muito perigosa, que vai acabar, obviamente, indo contra nossos princípios bíblicos. Então,
E muitas vezes também esse extremo aí ignora a necessidade de evangelização dos judeus, por exemplo. Eles precisam ouvir falar de Cristo, eles precisam saber que Jesus é o Messias, que havia sido prometido ali no Antigo Testamento. Então há um problema nisso, porque nem toda ação do governo israelense são ações justas, né? Existem ocupações erradas, existe violência extrema, existe toda uma questão política ali envolvida que não dá para a gente concordar com tudo, né? Então, assim, eu defendo o direito de Israel existir com toda certeza, ao mesmo tempo que eu não concordo com os extremos, muitas vezes, das políticas israelenses com relação a alguns grupos ali. Então, você vai perceber que isso é muito complexo, né, nos debates, porque você, dependendo de que lado o repórter esteja, ou a linha editorial daquele jornal, eles vão acabar dando ênfases maiores aí em cada lado, né? Então, você observa que mais à esquerda a tendência é anti-Israel, mais à direita a tendência é mais favorável a Israel. Aí a discussão para olhar sobre Israel já fica viciada, vamos dizer assim, por conta da ideologia política do sujeito. E já dificulta você formar uma opinião mais equilibrada porque você está olhando com óculos desequilibrados que vai trazer muitos problemas. Então, nem tudo que Israel faz é certo, nem toda ação do governo israelense é correta. O que é errado, os extremos ou mortes desnecessárias com certeza jamais devem ser apoiadas só porque a gente, vamos dizer, adota uma visão mais favorável a Israel. E a Bíblia não exige apoio cego de ninguém, mas oração e compromisso com a verdade. Tanto que na própria Bíblia nós vamos ver várias vezes os profetas sendo levantados por Deus justamente para quê? Para criticar e condenar as ações erradas do povo de Deus, né? Você vai ver que os profetas eles vão ser perseguidos, vão ser mortos justamente por denunciar o pecado do povo de Israel, do povo de Deus, e todas as vezes que eles iam para o lado que Deus não queria que eles fossem, eles eram duramente ali reprimidos, e inclusive muitas coisas que eles sofrem no decorrer da história, do ponto de vista teológico, é justamente por conta de terem se rebelado contra o seu próprio Criador, contra o seu próprio Senhor, e isso trouxe consequências sobre eles. Então, esse sionismo extremo, e aí você, claro, vai observar, né? Às vezes você vai numa igreja, você não sabe se é uma igreja ou se é uma sinagoga, né? De repente você encontra ali vários símbolos judaicos, há uma visão de que assim aquilo é mais bíblico, é mais puro, tem mais um poder de Deus, então você vai ver às vezes, como já vi em alguns movimentos, principalmente neopentecostais, réplicas de Arca da Aliança, da menorá, que é aquele candelabro, o pastor usando um quipá na cabeça, a bandeira de Israel no púlpito. Então, assim, é bem complicado você defender isso dentro de uma perspectiva bíblica. E acaba indo para um exagero, no sentido de querer replicar as coisas de Israel ali, só que de uma forma crítica, de uma forma muito pobre do ponto de vista teológico e bíblico, né? E aí o sujeito acaba meio que trazendo ali uma visão religiosa meio mágica, usando as coisas de Israel sem levar em consideração uma interpretação correta das escrituras e aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Então, o sionismo cristão extremo não é uma boa opção. Da mesma forma, você vai ter o substituísmo teológico, ou a substituição, a visão de que Israel foi substituído pela igreja, então eles não são mais um povo a ser considerado, aquelas promessas não valem mais para eles, acabou, eles pisaram na bola, então estão descartados aí, né? Alguns serão salvos, mas não tem mais nada a ver uma coisa com a outra. Então essa visão acaba alegando que a igreja substitui Israel. Em muitos momentos na história da igreja, isso alimentou o antissemitismo, ou seja, de ver mesmo, de ficar com raiva do povo judeu. E aí você vai ter vários episódios complicados aí na história, envolvendo o próprio Lutero nesse sentido. Perseguições também no passado por conta disso. E aí é outro extremo perigoso. Nega o futuro de Israel, das profecias para Israel. E aí cria um problema muito sério, porque pode levar a um antissemitismo teológico e vai contradizer passagens claras das Escrituras. Então, como esse assunto
acaba muitas vezes dividindo a própria igreja. Você vai ter dentro da igreja evangélica, que não é um bloco monolítico, a gente também tem vídeos aqui falando sobre os evangélicos, tem várias vertentes, com várias visões aí, interpretações às vezes acerca de Israel. E aí você pode encontrar pessoas mais à esquerda vão criar e fazer uma leitura mais anti-Israel, pessoas mais à direita vão fazer leituras mais a favor de Israel. Então, esses extremos acabam atrapalhando a leitura mais adequada dos textos. Aqui, o que é que deveria acontecer? Fazer uma exegese do texto bíblico, buscar a visão bíblica das coisas. E o que eu percebo é que geralmente essa visão nos leva a mais uma posição equilibrada, com sabedoria, né? Ao ponto de eu vou defender o direito do povo de Israel de existir, mas ao mesmo tempo eu vou condenar os excessos que vêm. Então, como a gente percebe, biblicamente, teologicamente, você vai ser a favor de Israel, mas politicamente você vai ter que ter muitas ressalvas com relação a Israel, justamente porque nessa pegada moderna a gente percebe que vai contra aí, vários princípios das escrituras. Então, qual é a minha proposta aqui? É trazer uma posição mais equilibrada, né? Então, apoiar Israel biblicamente, teologicamente, nós temos base teológica para isso, mas não politicamente, cegamente. Essa é a minha proposta aqui. Então, o que significa apoiar eles? Reconhecer o direito de existência deles e de segurança, né? Envolve toda uma complexidade desses conflitos ali, envolvendo eles e os povos árabes, questões religiosas, questões políticas muito complexas. Então, assim, não é um assunto simples que você aprende ou domina só vendo 1 ou 2 vídeos na internet. Exige que você vá nas fontes, vá pesquisar, tem livros, literaturas, ver os argumentos aí dos dois lados. Isso é muito importante para que se tenha uma visão melhor do assunto. Orar pela salvação do povo judeu para que eles conheçam Cristo, né? Então, Romanos 10:1 traz essa ideia de que eles ouçam o evangelho, conheçam o evangelho, e devemos rejeitar a violência de ambos os lados, né? Então, por mais que você tenha um conflito, por mais que muitas vezes você vá ter argumentos plausíveis na questão de se defender, de luta contra o terrorismo, de ataques injustos, e tudo mais, mas nós não podemos jamais apoiar a violência dos dois lados, a morte de pessoas inocentes dos dois lados, massacres dos dois lados. Não tem como apoiar isso do ponto de vista bíblico, numa ética judaico-cristã. Então, a gente precisa rejeitar isso, a gente precisa criticar isso, a gente não pode assumir ou apoiar uma coisa sem, vamos dizer assim, levar em consideração uma visão cristã de mundo. Então, o papel da igreja, nós não somos inimigos do povo de Israel, mas cristão é cristão, judeu é judeu, a visão é diferente. Então, se você não entendeu isso, você tem todo um desenrolar da história ali nas escrituras, quando você vai ler e estudar Antigo e Novo Testamento, né? Não somos o mesmo povo, há todo um direcionamento aí. E devemos pregar o evangelho para os judeus, né, de forma amorosa, de forma respeitosa. Você vai ver, claro, conflitos ainda religiosos nesse sentido, né? Recentemente eu tenho visto, às vezes, algumas postagens de pessoas, principalmente às vezes mais à esquerda, aí fica com raiva de Israel, aí tem toda a ligação com a questão de direita, aí ele bota um vídeo de um israelense agredindo cristãos para dizer, olha, vocês ficam defendendo o povo de Israel, mas olha como eles odeiam vocês. São vídeos que são um recorte de coisas pontuais que acontecem ali, aí o cara pega aquilo para tentar alimentar uma certa animosidade e um ódio para dizer, não sei por que vocês estão gostando desse povo, amo esse povo, porque eles merecem sofrer mesmo, penar mesmo, são ruins, enfim, tem toda aquela ligação com a questão política aí, né? Então, como lidar com as questões políticas? Primeiro, criticar as injustiças, seja de Israel, do Hamas, do Hezbollah, dos povos árabes. Nós não devemos concordar com as injustiças de jeito nenhum, com os ataques covardes, com reféns, ou matar crianças, ou mulheres, ou massacrar povos. Nós jamais devemos concordar com isso, e essas coisas devem ser criticadas. E nós devemos lembrar que nenhum governo humano é perfeito, né? A gente vê isso desde a própria história do povo de Israel, quando você tem o período dos reis, dos juízes, isso fica muito claro, né? Foi um desastre a maioria das vezes.
Então, a esperança final do cristão é o reino de Cristo, o único reino que de fato será perfeito, que nós poderemos confiar completamente. Mas fora esse, nenhum governo humano é perfeito. Nem de Israel, nem dos Estados Unidos, nem da Rússia, nem da Ucrânia, enfim, nenhum governo humano é perfeito. Todos eles devem ser olhados com desconfiança, de forma crítica, né? Porque você tem poder em jogo, você tem o pecado humano em jogo, então seriam cenas de outros capítulos. Então, para a gente fechar, resumindo, né, Israel tem um lugar único no plano de Deus, são um povo escolhido, tem a questão teológica envolvida, que nós levamos em consideração. Devemos apoiá-los, biblicamente falando, teologicamente falando. Então, usando as palavras de um amigo meu, é, eu sou um sionista teológico, mas não sou um sionista no sentido estritamente político, né, por conta dessas questões. Não devemos idolatrá-los politicamente de forma nenhuma. Né, nós devemos ter essa visão mais crítica, com muito cuidado aí, porque tem muita coisa aí em jogo. Devemos evitar os extremos do sionismo cego e também dessa teologia da substituição, de achar que a igreja substitui Israel e por isso não tem mais nada a ver, e a gente acaba jogando fora ou desprezando as profecias e vários textos bíblicos importantes. E aí fica a questão, né? Você ora por Israel, você ora pela paz ali do povo no Oriente Médio, você ora pelos árabes por conta de tudo isso. Você consegue diferenciar apoio bíblico de posicionamento político, né? Isso é muito importante, embora muitas vezes a gente percebe aí esse entrelaçamento da religião com a política, mas a gente precisa tomar bastante cuidado. Então, o que é que você acha desse assunto? O que é que você pensa? Comenta aí sua visão sobre o tema, se você concorda comigo, se você discorda de mim, se você tem uma outra visão, qual a visão que você adota, né? Sugestões de vídeos futuros. Esse com certeza não vai ser o último vídeo falando sobre esse assunto, porque é um assunto muito recorrente aí na história, sempre tem perguntas sobre isso. E aí, como é que você vê, qual é a visão que sua igreja tem, qual é a sua visão teológica, qual é a sua visão do assunto? Coloca aí embaixo, comenta. Se você gostou desse vídeo, curte. Se você gostou, compartilha aí nos seus grupos também. Mais uma vez, dá o seu likezinho aí e faça com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas aí. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Aguardo você no nosso próximo vídeo. Um abraço. Deus abençoe.